Campeão da La Liga, da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha, o Barcelona vai encerrando com chave de ouro a primeira temporada sob o comando do técnico Hansi Flick. No entanto, apesar do futebol bem jogado e das taças conquistadas, o clube ainda atravessa alguns problemas financeiros, e isso pode fazer com que alguns jogadores sejam negociados. Nesse vídeo, você conhecerá a lista de dispensas do Barcelona para a próxima temporada. E garanto que alguns jogadores que estão nessa lista certamente irão te surpreender. Todo mundo sabe, não é um segredo para ninguém que, apesar do bom futebol jogado nessa temporada e dos títulos conquistados, o Barcelona ainda é um time que atravessa diversos problemas financeiros, tanto que nessa temporada mesmo, o Barça teve alguns problemas para poder inscrever os seus jogadores na La Liga. Então no fim o time conseguiu ter o sucesso que teve, mas muito por mérito do excelente trabalho do Flick, pelo fato de eles terem muitos jogadores que subiram das categorias de base, mas isso não significa que aquele pesadelo financeiro que eles se afundaram nos últimos anos já acabou. Segundo informação do diário britânico Mirror, visando essa próxima janela de transferências, o Barcelona está sendo praticamente forçado a negociar por volta de 7 a 8 jogadores. E isso tem uma explicação. Além dos problemas financeiros que o clube tem atravessado, o Barça precisa renovar alguns contratos. E renovar contratos envolve você investir mais grana. E o Barça precisa renovar o contrato do técnico Hansi Flick, eles vão renovar o contrato do goleiro Szczesny, e os maiores contratos que eles irão renovar serão os do Rafinha e do Yamal, que são hoje os dois jogadores mais importantes desse time, principalmente quando a gente fala do sistema ofensivo. Então, para ter essas renovações, o time vai precisar de dinheiro, precisa fazer caixa, e ainda tem as dívidas antigas, e é por isso que alguns jogadores vão ter que ser vendidos. Entre eles, até alguns nomes de peso. Número 1, Iñaki Peña. O primeiro nome que o diário britânico Mirror coloca fora do Barcelona para a próxima temporada é o do goleiro espanhol Iñaki Peña, de 26 anos. Ele teve até boas oportunidades nessa temporada, mas não terá o mesmo espaço na próxima. Porque o Szczesny vai renovar. O Szczesny fez uma boa temporada, vai renovar. E o Ter Stegen, que é o titular natural da posição, vai voltar para a próxima temporada depois de uma grave lesão de joelho. Então, com dois goleiros desse nível, o Barça vai se desfazer do Iñaki Peña. Na temporada, ele teve 22 jogos, tendo passado 6 sem tomar gol. Número 2, Ronald Araujo. Araujo é com certeza um dos nomes mais pesados que está na lista de dispensas. É um jogador que renovou o contrato há pouco tempo, renovou em janeiro, um vínculo até 2031, e mesmo assim ele pode ser negociado. Primeiro ponto, o defensor uruguaio de 26 anos não é titular atualmente no Barcelona. A dupla de zaga titular mesmo é formada pelo Cubarsí e pelo Íñigo Martínez. É a dupla que deu mais certo. Sem contar que o Ronald Araujo, pelo segundo ano seguido, acaba falhando em momentos decisivos da Liga dos Campeões. Na temporada passada, foi expulso no jogo decisivo contra o Paris Saint-Germain. Agora, entrou muito mal na eliminação contra a Inter de Milão. Ele é um jogador novo, ele é um jogador que ele tem bastante mercado, e pelo fato de ele ter renovado o contrato há pouco tempo, então a multa dele, o valor de mercado dele, está maior. É nisso que o Barcelona se apega para eventualmente vender o Ronald Araujo e fazer muito dinheiro. Pelo fato de ter passado parte da temporada lesionado, o Araujo também não tem números assim tão expressivos. Entrou em campo por apenas 24 oportunidades, marcou 2 gols e deu 2 assistências. Realmente, essa última temporada do Araujo, essa que está acabando agora, está longe de ser do mesmo nível que ele fez, por exemplo, a passada e a retrasada. Número 3, Héctor Forte. Aqui entra um jogador que muitos de vocês nem conhecem, que é o Héctor Forte. Ele foi formado nas categorias de base do Barcelona. Está tendo agora as suas primeiras oportunidades no time principal. Mas é mais um nome que, assim como o Iñaki Peña, a princípio não vai ter espaço para a próxima temporada. Porque na lateral direita, o Barça vem muito bem alternando o Koundé e, principalmente nessa reta final de temporada, o Eric Garcia. Então acaba que o Forte tá meio que sobrando nessa história. E precisando o mais rápido possível fazer caixa, o Barça não vai pensar 2 vezes antes de negociá-lo. Ele tem só 18 anos e realizou 19 jogos ao longo dessa temporada. 100 gols e 100 assistências.
Número 4, Gavi. Aqui entra mais um nome pesado. Assim como o Ronald Araújo, um jogador que é constantemente aproveitado, porém não tem sido titular ultimamente, que é o caso do Gavi, meio-campo de 20 anos. Se recuperou de uma grave lesão no joelho e sempre que é acionado pelo Hansi Flick, corresponde bem. É um cara que, para entrar no segundo tempo, dar um gás na marcação, ele costuma representar. Mas hoje, o meio-campo titular do Barcelona é formado pelo Pedri, pelo De Jong e pelo Dani Olmo. O Gavi é mais um jogador que, assim como o Araújo, também renovou contrato recentemente. No caso dele, até 2030. Só que ele tem um valor de mercado muito alto. Já surgiram possibilidades de propostas do Chelsea, por exemplo, na casa de 80 milhões de euros. E com o Barça precisando de dinheiro, mesmo que o Gavi tenha sido por muito tempo considerado um jogador intocável, agora, nessa próxima janela, a história pode mudar de cenário. Os números do Gavi na temporada também não são assim números que o fazem ser um cara intocável. São 40 jogos com 3 gols marcados e 3 assistências. Ótimo nome para a composição do elenco, mas tendo em vista a situação financeira do clube, ele pode acabar sendo, de certa forma, sacrificado para ajudar nas finanças, para poder renovar com o Rafinha e, por exemplo, renovar com o Yamal também. Número 5, Fermín López. Mais um jogador na mesma situação do Gavi. Nome jovem, não é titular, mas sempre que entra muito bem, tem marcado gols, dado assistências, só que também o valor de mercado dele está subindo. E é isso que pode fazer o Barcelona eventualmente vendê-lo. O Fermín tem 22 anos, ele geralmente quando entra na função do Dani Olmo. É um meia que ele tem força física, ele finaliza muito bem, tanto que ele fez agora o gol ontem no título da La Liga, no mesmo jogo que o Yamal fez gol também, então é muito bom jogador, já tem convocação para a seleção espanhola. Mas e aquilo? Com a situação financeira do Barça, é outro nome que também pode ajudar, com 50, 60 milhões de euros. Os números dele na temporada, pelo menos, são bem melhores que os do Gavi, até porque ele é mais ofensivo também. São 7 gols e 9 passes para gols em 44 jogos. Número 6, Ansu Fati. Aqui vai um jogador que tem chance praticamente zero de continuar na equipe catalã para a próxima temporada. Ansu Fati, um jogador em que o Barcelona apostou muito há alguns anos, teve muitas lesões, chegou a ser emprestado na expectativa de recuperar o ritmo competitivo e nessa temporada teve a chance de jogar nesse Barcelona que está redondinho, vestir a camisa 10 histórica de Lionel Messi, mas também não vingou. Parece que aquele Ansu Fati que nós vimos surgir como um jogador extremamente promissor já não existe mais. E o Barcelona, tendo várias opções boas no ataque, não vai ficar, de certa forma, perdendo tempo com ele. Então o jogador de 22 anos provavelmente será negociado nessa próxima janela, até porque na temporada foi pouco aproveitado, apenas 11 jogos. Em 11 jogos, ele não conseguiu contribuir em nenhuma vez com um gol ou com uma assistência. Então até com ele saindo para a próxima temporada, a camisa 10 ficará vaga. E aí vamos ver se o Yamal vai começar a vesti-la ou se será o Rafinha. Número 7, Pau Victor. Mais um atacante que o Barcelona também estuda negociar para poder dar uma aliviada nas finanças é o Pau Victor. Não é um jogador que tem um valor de mercado assim exorbitante como o Fermín, como o Gavi ou como o Ronald Araújo, mas ainda assim ele tem custos para o Barcelona. Ele chegou nessa temporada, mas também foi pouco aproveitado. A minutagem dele é bem baixa, tendo em vista o número de partidas em que ele entra. Então ele tem 27 jogos na temporada, 2 gols e 1 assistência, mas quase sempre entra bem no finalzinho das partidas. E outra, para a posição do Pau Victor, o Barcelona tem muito bem o Lewandowski, que segue sendo o artilheiro do time, e quando o Lewandowski não pôde jogar porque esteve lesionado, o Ferran Torres entrou e deu conta do recado, inclusive fazendo gol em final de Copa do Rei contra o Real Madrid. Então esses são os nomes que o Barcelona pode acabar negociando na próxima temporada para poder aliviar as finanças e principalmente renovar com peças importantes do time. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários, desses nomes que eu disse que podem vir a sair do Barcelona. Com quais você concorda com a saída e quem você queria que continuasse, que tivesse uma segunda chance na temporada que vem. Não se esqueça de comentar. Então, bom galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa sexta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto,
Até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!